Meu nome é Maria das Graças, tenho 34 anos e hoje eu quero contar para vocês uma história que mudou minha vida completamente. Uma história que até hoje, quando eu lembro, meu coração dispara e meus olhos se enchem de lágrima. É uma história de desespero, de humilhação, mas também de milagre. Uma história que eu preciso contar porque sei que tem muita gente passando pelo que eu passei, muita mãe sofrendo em silêncio, e eu quero que vocês saibam que nunca mesmo a gente tá sozinha. Eu morava numa casinha de madeira bem simples no interior de Minas Gerais, na cidade de Três Pontas. Era uma casinha que meu finado marido tinha construído com as próprias mãos, tábua por tábua, prego por prego. Não era muito, mas era nossa. As paredes eram de madeira crua, o chão de cimento queimado que às vezes rachava no frio e o teto de brasilite, que fazia barulho quando chovia forte. Tinha 2 quartinhos pequeninhos, uma salinha que servia de tudo, sala, cozinha, local de trabalho e um banheirinho nos fundos. Era ali que eu criava meus 3 filhos sozinha, desde que meu esposo morreu num acidente de moto há 2 anos. João Pedro, o mais velho, tinha 8 anos e era meu companheirinho, sempre tentando me ajudar em tudo. A Luísa tinha 6 anos e era uma menina doce, que adorava me ver costurando e ficava ali do meu lado fazendo perguntinhas sobre tudo. E o caçulinha, o Gabriel, tinha apenas 4 aninhos, cheio de energia, sempre correndo pela casa com aquele sorrisão que iluminava meu dia. Eu trabalhava como costureira ali mesmo de casa. Tinha uma máquina Singer antiga que tinha sido da minha mãe, uma dessas que a gente pisa no pedal para funcionar. O barulhinho dela ecoava pela casa desde cedinho até altas horas da noite. Eu costurava de tudo, consertava a roupa dos vizinhos, fazia roupinha de bebê para vender na feira, costurava uniforme escolar. Cada dinheirinho que entrava era uma bênção, porque não sobrava nada mesmo. A vida não era fácil, não vou mentir para vocês, mas a gente se virava. Eu acordava todo dia às 5 da manhã, preparava um café bem ralo pro João Pedro levar para a escola, porque a Luísa e o Gabriel ainda não estudavam. Creche era um luxo que eu não podia pagar. Depois eu me sentava na máquina e ficava ali, costurando. O dedinho chegava a ficar em carne viva de tanto picar com a agulha, mas eu não podia parar. De vez em quando aparecia um servicinho melhor, como costurar um vestido de festa ou arrumar umas cortinas. Nesses dias a gente comemorava. Eu comprava um franguinho assado na cidade, umas batatinhas e a criançada ficava toda feliz. Era festa em casa. O João Pedro até brincava que era nosso domingo de rico. Mas o que ninguém sabia, o que eu escondia de todo mundo, até dos meus próprios filhos, era que há 2 semanas eu não conseguia comprar nem 1 quilo de arroz. Vocês me escutaram bem, nem 1 quilo de arroz. O dinheiro tinha ficado tão apertado que eu não sabia mais o que fazer. Tinha uns dias que a única coisa que tinha em casa era farinha e um pouquinho de açúcar que a vizinha Dona Rosa tinha me dado. Eu fingia pra criançada que tava tudo bem. Quando eles pediam comida, eu falava: "Ó, mamãe tá fazendo uma surpresa especial pra vocês." E ia lá na cozinha, fervia a água e fazia uma papa de farinha bem rala, colocava um pouquinho de açúcar e falava que era mingau especial. Os pequenos comiam achando que era gostoso. E eu morria por dentro a cada colherada que eles davam. À noite, quando eles dormiam, eu ficava ali sentada na máquina, tentando costurar alguma coisa na luz fraquinha do lampião, porque até luz elétrica tinha sido cortada, e as lágrimas caíam no tecido. Eu olhava para os meus filhos dormindo naquela caminha de casal que os 3 dividiam, todos encolhidinhos um no outro para se esquentar, e meu coração se partia em pedacinhos. O João Pedro, coitadinho, tinha começado a emagrecer. Eu via a roupinha ficando larga nele, via que ele não tinha mais aquela energia de criança. Na escola, a professora já tinha perguntado se ele estava doente, porque estava sempre sonolento, sem conseguir prestar atenção na aula. Eu mentia, falava que era só uma gripinha, mas por dentro eu morria de vergonha. Que mãe eu era que não conseguia nem alimentar direito meu próprio filho? A Luísa, minha princesinha, tinha começado a chupar dedo de novo, coisa que ela já tinha parado de fazer, e ficava mais quietinha, mais grudadinha em mim. Às vezes ela olhava pra mim com aqueles olhinhos grandes e perguntava: "Mamãe, por que a gente não almoça igual a vovó?" Porque quando visitávamos minha mãe, lá no sítio, sempre tinha comida farta. Eu abraçava ela e falava: "Logo, logo a gente vai almoçar igual vovó, filha." Mas por dentro eu sabia que estava mentindo. E o Gabriel, meu bebezinho, tinha ficado mais manhoso, chorando à toa, pedindo colo toda hora. Eu sabia que era fome. A barriguinha dele roncava de madrugada e ele acordava reclamando que doía. Eu pegava ele no colo, balançava e cantava baixinho até ele voltar a dormir, mas ficava ali acordada, olhando pro teto e pedindo pra Deus me dar força pra não desmoronar. Eu tinha tentado de tudo, vocês não têm ideia. Fui atrás da família do meu falecido marido, mas eles sempre arrumavam uma desculpa, que estavam passando dificuldade também, que não podiam ajudar. Fui na prefeitura atrás de ajuda do governo, mas a fila era enorme e sempre falavam que eu não tinha os documentos certos, que precisava
esperar. Fui na igreja pedir uma cesta básica, mas o padre falou que tinha outras famílias em situação mais difícil que a minha. Tentei arrumar trabalho fora de casa também, mas quem ia cuidar dos pequenos? Creche não tinha. Pagar alguém para olhar eles era impossível, e deixar sozinhos eu jamais ia fazer. Então eu ficava ali, presa, desesperada, vendo meus filhos definhando e sem conseguir fazer nada. O pior de tudo era ver o João Pedro tentando me ajudar. Menino de 8 anos não tinha que se preocupar com essas coisas, mas ele já tinha percebido que alguma coisa estava errada. Às vezes ele chegava da escola e falava: "Mamãe, a tia da merenda perguntou se eu quero levar comida para casa." Ou então: "Mamãe, o coleguinha falou que a mãe dele tem um servicinho para a senhora." Ele estava tentando, do jeitinho dele, me ajudar a encontrar uma solução. Foi aí que chegou aquela noite que eu jamais vou esquecer. Era uma quinta-feira do mês de maio e tinha começado a chover por volta das 6 da tarde. Não era uma chuva mansinha, não. Era uma chuva grossa, pesada, dessas que parecem que vão derrubar a casa. O vento balançava as tábuas da parede e fazia aquele barulho assombrado que deixava as crianças com medo. Eu tinha conseguido um pouco de farinha emprestada com a vizinha Dona Conceição e estava fazendo aquela papa aguada de sempre para os meninos. O fogão era daqueles antigos, a lenha, e estava custando para pegar porque a madeira estava meio úmida por causa da chuva que entrava pelos buracos do teto. De repente começou a pingar água dentro de casa. Primeiro só umas gotinhas, mas em poucos minutos virou um dilúvio. A chuva entrava por todos os lugares, pelas frestas das tábuas, pelos buracos do teto, debaixo da porta. Eu corria de um lado para o outro com panelas e baldes, tentando aparar a água, mas era inútil. Em pouco tempo, o chão estava todo alagado. "Mamãe, tá molhando tudo!" gritou a Luísa, assustada, segurando o Gabriel, que tinha começado a chorar. O João Pedro me ajudava a carregar as panelas, mas a situação estava ficando desesperadora. A água não parava de entrar e dentro de casa estava ficando um caos completo. Foi aí que o Gabriel começou a reclamar que estava com fome. Ele puxou minha saia e falou com aquela voz fina de criança: "Mamãe, cadê a janta? Eu quero janta." E a Luísa falou: "É, mamãe, eu também tô com fome. Quando a gente vai comer?" Gente, eu juro pra vocês que naquele momento meu mundo desabou. Ali, no meio daquela casa alagando, com meus filhos molhados e com fome, eu me senti a mãe mais fracassada que já existiu na face da terra. Eu olhei para aqueles 3 rostinhos confiando em mim, esperando que eu resolvesse tudo como sempre, e eu não tinha nada, nada mesmo. Nem um pedaço de pão, nem uma bolacha, nem nada. "Mamãe vai fazer a jantinha agora, meus filhos," eu falei, tentando disfarçar o desespero na voz. "Vocês ficam aí sequinhos, enquanto eu vou na cozinha." Ei, mas quando eu fui até lá, olhei dentro daquela panela e só tinha aquela água com farinha que mais parecia cola de tão rala. Não dava nem para uma pessoa, quanto mais para 4. Foi nesse momento que eu senti minhas pernas bambearem. Segurei na pia para não cair e comecei a chorar. Não era um choro normal, não. Era um choro de desespero, um choro que vinha lá do fundo da alma. Eu soluçava e soluçava, tentando abafar o som para a criançada não escutar, mas o desespero era maior que eu. Voltei para a sala e falei para os meninos: "Ó, meus amores, a comida ainda tá cozinhando. Que tal se vocês brincassem um pouquinho enquanto mamãe arruma essa água toda?" Eles obedeceram, mas eu via nos olhinhos deles a fome, o cansaço, a confusão de não entender por que nossa vida tinha ficado tão difícil. O Gabriel, coitadinho, estava cada vez mais manhoso. Ele se agarrava na minha perna e chorava: "Mamãe, eu quero comer, minha barriga tá doendo." E eu, gente, eu não sabia mais o que fazer. Peguei ele no colo, balancei, cantei, mas nada acalmava. Ele estava com fome de verdade, uma fome que doía, que machucava. Foi aí que aconteceu uma coisa que me fez perder completamente as estribeiras. O Gabriel, ali no meu colo, de repente ficou molinho. Os olhinhos reviraram e ele desmaiou. Desmaiou de fraqueza, de fome nos meus braços. Gente, vocês não têm ideia do desespero que tomou conta de mim naquele momento. Eu comecei a gritar: "Gabriel! Gabriel, meu filho! Acorda, meu bebê!" O João Pedro e a Luísa correram para perto, assustados. "Mamãe, o que aconteceu com o Gabriel?" eles perguntavam. E eu não conseguia nem responder. Eu balançava meu menino, chamava ele, mas ele estava desacordado, pálido, com os lábios meio roxinhos. Naquela hora, eu soube que tinha que levar ele para o hospital. Mas como? Eu não tinha dinheiro nem para passagem de ônibus, quanto mais para pagar médico. O hospital público ficava na cidade, a 15 quilômetros dali, e não tinha como ir a pé com uma criança desmaiada no colo e mais 2 para cuidar. Foi quando bateu o desespero total. Eu olhei para o meu filho desmaiado, para os outros 2 apavorados, para nossa casa alagada e pensei: meu Deus, eu falhei como mãe. Eu deixei meu filho passar fome até desmaiar. Que tipo de mãe eu sou? Mesmo assim, eu sabia que precisava tentar alguma coisa. Enrolei o Gabriel numa mantinha, peguei a Luísa pela mão, pedi pro João Pedro me segurar na outra mão e saí debaixo daquela chuva torrencial. Eu ia bater de porta em porta, pedir ajuda, implorar se fosse preciso, mas não ia deixar
meu filho morrer. A primeira casa que eu bati foi da dona Neuza, uma vizinha que sempre tinha se mostrado simpática. Quando ela abriu a porta e me viu ali, encharcada com as 3 crianças, ela fez uma cara de nojo. Maria das Graças, que hora é essa para andar na chuva com essas crianças? Vocês estão ensopados. Dona Neuza, pelo amor de Deus, meu filho passou mal. Preciso levar ele no hospital, mas não tenho dinheiro nem para passagem. A senhora pode me emprestar? Eu implorei, mostrando o Gabriel desacordado. Ela olhou para o menino, fez uma cara de desprezo e falou: olha, Maria, eu não posso ficar sustentando os outros não. Cada um que cuide da sua vida. Se vocês estão passando necessidade, é porque não se esforçam o suficiente. Eu tenho minhas contas para pagar também. E fechou a porta na minha cara. Ali, debaixo da chuva, com meu filho desmaiado no colo. Eu não desisti. Fui na casa do seu Joaquim, um senhor que sempre cumprimentava as crianças na rua. A reação foi ainda pior. Quando ele viu a situação, falou: ih, Maria, essas horas da noite, com essa chuva, parece até que vocês estão fugindo de alguma coisa. Melhor procurar a polícia. Não é minha área isso aí. Não. Casa após casa, porta após porta. Eu fui humilhada, rejeitada, tratada como se fosse uma vagabunda, como se fosse uma criminosa. Uma vizinha chegou a falar que eu devia era ter vergonha de andar na rua àquela hora com crianças, que parecia que eu não prestava. Outra disse que se eu não conseguia criar meus filhos, era melhor entregar para o conselho tutelar. A cada não que eu escutava, a cada porta que se fechava na minha cara, eu morria um pouquinho por dentro. Mas o pior de tudo era ver o João Pedro e a Luísa olhando para mim com aqueles olhinhos assustados, sem entender por que as pessoas eram tão cruéis com a gente, por que ninguém queria ajudar. Depois de bater em mais de 10 casas e ser rejeitada por todas, eu voltei para casa completamente destroçada. Não era só o corpo que estava molhado e gelado, era a alma que estava despedaçada. Eu tinha descoberto que quando a pessoa está no fundo do poço, quando mais precisa de ajuda, é aí que ela fica mais sozinha. Chegando em casa, o Gabriel tinha voltado a si, mas estava fraquinho, gemendo baixinho. Eu olhei para aquela situação, a casa alagada, as crianças molhadas e com fome, eu sem ter o que oferecer, e senti que tinha chegado no meu limite absoluto. Era como se todas as forças tivessem saído do meu corpo de uma vez. Eu coloquei as crianças para se trocar, arrumei um cantinho mais sequinho para eles deitarem e falei: meus filhos, mamãe vai fazer uma oração, vocês descansem que amanhã tudo vai ficar melhor. Mas por dentro, eu sabia que estava mentindo. Como é que ia ficar melhor se eu não tinha nem perspectiva de conseguir comida para o dia seguinte? Quando os 3 finalmente adormeceram, agarradinhos um no outro para se esquentar, eu fui até o meio da sala, me ajoelhei naquele chão molhado e frio, e ali, gente, eu desabei completamente. Não era mais choro, era um lamento que saía do fundo da minha alma. Eu olhei pro céu, ou pro teto furado, sei lá, e comecei a gritar, mas era um grito abafado, porque eu não queria acordar as crianças. Meu Deus, eu falava, meu Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais ver meus filhos sofrendo, eu não aguento mais ser humilhada, eu não aguento mais fingir que tá tudo bem quando tudo tá desmoronando. As palavras saíam misturadas com soluços, com desespero. Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor tá aí em cima olhando pra gente, pelo amor que o Senhor tem pelos seus filhos, me ajuda. Eu não tô pedindo riqueza, não tô pedindo luxo. Eu só quero poder alimentar meus filhos. Eu só quero ter o básico pra eles não passarem necessidade. Eu me lembro que falei: se é pra eu sofrer, tudo bem, eu aguento. Mas eles não, Senhor. Eles são inocentes. Eles não merecem passar por isso. Olha o Gabriel desmaiando de fome nos meus braços. Olha o João Pedro emagrecendo a cada dia. Olha a Luísa perdendo aquela alegria de criança. E aí, gente, eu cheguei no fundo do poço. Eu falei uma coisa que nunca pensei que fosse falar na vida. Senhor, se o Senhor não pode me ajudar, se não tem jeito mesmo, então me leva. Me leva pra junto do meu marido e deixa os meninos com uma família que possa cuidar direito deles. Porque desse jeito não dá mais. Eu tô falhando como mãe, eu tô sendo a pior mãe do mundo. Foi nesse momento, vocês, no exato momento em que eu falei essas palavras terríveis, que aconteceu uma coisa que até hoje me dá arrepio só de lembrar. De repente, aquele vento forte que estava balançando a casa toda parou. A chuva, que estava caindo que nem uma cachoeira, começou a diminuir. E o mais estranho, uma luz suave, bem suave, começou a tomar conta do cômodo. Eu pensei que fosse a luz elétrica que tinha voltado, mas quando olhei para os fios, eles continuavam soltos, molhados. Não era luz elétrica, não. Era uma luz diferente. Uma luz que parecia que vinha de dentro das próprias coisas. Uma luz douradinha, morna, que trazia uma sensação de paz que eu nunca tinha sentido na vida. Eu parei de chorar na mesma hora. Não porque eu quisesse, mas porque era como se uma tranquilidade profunda tivesse tomado conta do meu peito. Era como se alguém tivesse chegado ali e falado: calma, Maria, eu cheguei. Agora você pode descansar. Foi aí que eu levantei os olhos e... Gente, eu juro pra vocês pelo que eu tenho de mais sagrado,
obrigado. Eu juro pelos meus filhos que estão aqui hoje saudáveis e felizes. Nossa Senhora Aparecida estava ali, bem na minha frente, sorrindo para mim com o sorriso mais doce que já existiu no mundo. Ela não estava flutuando, não estava brilhando que nem nos filmes. Ela estava ali, de pé, real, com aquele manto azul que todos nós conhecemos, as mãos estendidas em minha direção. O rosto dela... Ai, gente, o rosto dela era de uma beleza que não dá para descrever. Não era uma beleza de revista, não. Era uma beleza que transmitia amor, compreensão, proteção. Era o rosto de mãe que toda criança sonha ter. Ela olhou para mim e falou. A voz dela era baixinha, suave, mas ao mesmo tempo forte, que chegava no fundo da alma. Maria das Graças, minha filha querida, eu ouvi suas orações, eu vi seu sofrimento, eu conheço seu coração de mãe. Gente, eu não conseguia nem falar, só conseguia ficar ali, ajoelhada, olhando para ela e sentindo um amor tão grande, que parecia que meu peito ia explodir. Era como se todas as mães do mundo tivessem se juntado para me dar um abraço ao mesmo tempo. Ela continuou. Você não é uma mãe fracassada, Maria. Você é uma mãe guerreira. Você lutou até não poder mais. Você deu tudo de si pelos seus filhos. E eu vim aqui te dizer que essa luta acabou. A partir de agora, vocês nunca mais vão passar necessidade. Nunca mais. Quando ela falou nunca mais, eu senti uma certeza dentro de mim que era impossível de descrever. Não era esperança, não era otimismo, era certeza absoluta, como se ela tivesse selado ali um compromisso que jamais seria quebrado. Ela se aproximou de mim, segurou minhas mãos e, gente, as mãos dela eram quentes, reais. Eu sentia a pele dela tocando na minha e falou: amanhã de manhã, bem cedinho, uma senhora vai bater na sua porta. Ela vai te oferecer um trabalho na cidade, com casa boa para vocês morarem, escola para os meninos e um salário que vai permitir que vocês vivam com dignidade. Você vai aceitar, Maria, e sua vida nova vai começar. Eu consegui falar com a voz trêmula. Mas, senhora, por que a senhora veio me ajudar? Eu não sou ninguém especial, eu não faço parte de igreja, eu não sou santa. Ela sorriu ainda mais e falou: Maria, você é especial sim. Todo filho que sofre é especial para os olhos de Deus. Toda mãe que luta pelos seus filhos é especial. E você nunca esteve sozinha. Eu sempre estive aqui, pertinho de vocês, só esperando o momento certo de agir. Aí ela olhou para onde as crianças estavam dormindo e falou: o João Pedro vai estudar e se formar doutor. A Luísa vai ser professora e ensinar muitas crianças. O Gabriel vai crescer forte e saudável e vocês 4 vão ser muito felizes, eu prometo. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar de novo, mas agora era um choro de alívio, de gratidão. Era como se todo aquele peso que eu carregava há tanto tempo tivesse saído dos meus ombros de uma vez. Obrigada, minha Nossa Senhora, eu consegui falar. Obrigada por não me abandonar. Obrigada por cuidar dos meus filhos. Ela me abençoou, fazendo o sinal da cruz sobre minha cabeça e falou: vai em paz, Maria das Graças. E lembra sempre, quando você achar que tá sozinha, olha pro céu e lembra que eu tô aqui, sempre. A luz foi diminuindo devagarinho. Ela foi ficando menos nítida, até que desapareceu completamente. Mas o perfume, gente, ficou um perfume de rosas no ambiente que durou a noite inteira. E aquela paz, aquela certeza de que tudo ia ficar bem, continuou no meu peito. Eu fiquei ali ajoelhada não sei por quanto tempo, só agradecendo, só sentindo aquela presença de amor que ainda pairava no ar. Quando finalmente levantei, olhei para os meus filhos dormindo e pela primeira vez em meses eu sorri. Sorri de verdade, de alívio, de esperança. No outro dia, gente, e vocês podem ter certeza disso porque foi exatamente como Nossa Senhora tinha falado, às 7 horas da manhã, em ponto, bateram na minha porta. Quando eu abri, tinha uma senhora elegante, bem vestida, com um sorriso gentil no rosto. A senhora é a Maria das Graças? Ela perguntou. Meu nome é Dona Helena. Eu tenho uma confecção na cidade e estou precisando de uma costureira muito boa. Me disseram que a senhora trabalha muito bem com máquina. Gente, eu fiquei sem reação. Era exatamente como Nossa Senhora tinha falado. Exatamente. Dona Helena continuou. A vaga inclui casa para morar, boa escola para os seus filhos, plano de saúde para toda a família e um salário que vai permitir que vocês tenham uma vida tranquila. Eu quase desmaiei de emoção. Falei para ela que sim, que eu aceitava, que era tudo que eu mais queria na vida. Ela sorriu e falou: então prepare suas coisas. Amanhã eu venho buscar vocês. E foi assim que nossa vida mudou completamente da água pro vinho. Saímos daquela casinha alagada e fomos morar numa casa de alvenaria na cidade, com 3 quartos, banheiro dentro de casa, luz elétrica, água encanada. As crianças entraram numa escola particular boa, começaram a comer direito, a se vestir direito. O João Pedro se desenvolveu tanto que em poucos meses já tinha recuperado o tempo perdido nos estudos. A Luísa voltou a ser aquela menina alegre, brincalhona. O Gabriel cresceu forte e esperto, nunca mais teve problema de saúde. E eu, gente, eu trabalhava na confecção da Dona Helena, que além de ser uma patroa,
patroa maravilhosa virou uma grande amiga. Ela me ensinou técnicas novas de costura, me deu oportunidade de crescer profissionalmente. Em 2 anos, eu já tinha virado supervisora da produção. Hoje, 3 anos depois daquela noite abençoada, eu tenho minha própria oficina de costura. Trabalho com 3 costureiras, fazemos roupa para várias lojas da região. O João Pedro tá no colégio, quer estudar medicina. E vai conseguir, tenho certeza. A Luísa adora matemática e já fala que quer ser professora. O Gabriel tá crescendo saudável, cheio de vida. Um menino normal como qualquer outro. Mas sabe o que é mais importante de tudo isso? É que eu nunca mais esqueci daquela noite. Nunca mais esqueci da presença de Nossa Senhora na minha casa, das palavras dela, da promessa que ela fez. E toda vez que eu vejo alguém passando dificuldade, toda vez que vejo uma mãe desesperada, eu conto essa história. Porque eu aprendi uma coisa, gente. A gente nunca tá sozinha. Por mais escuro que pareça, por mais impossível que a situação esteja, sempre tem alguém lá em cima olhando por nós. Nossa Senhora Aparecida não abandona seus filhos. Ela conhece nosso sofrimento, ela vê nossas lágrimas, ela sabe quando chegamos no nosso limite. E quando a gente chega nesse limite, quando a gente não tem mais forças para lutar, é aí que ela age. É aí que o milagre acontece. Pode não ser da forma que a gente espera, pode não ser no tempo que a gente quer, mas ela age, ela sempre age. Hoje eu tenho uma vida tranquila, próspera, feliz. Meus filhos são saudáveis, estudam, têm futuro. Eu tenho meu trabalho, minha casa, minha dignidade. Mas eu nunca mesmo vou esquecer daqueles dias de sofrimento, porque foram eles que me ensinaram a valorizar cada bênção que recebo. Toda manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer. Agradecer pela casa quentinha, pela geladeira cheia, pelos meus filhos sorrindo no café da manhã. Toda noite, antes de dormir, eu acendo uma velinha para Nossa Senhora e falo: obrigada, minha mãe, obrigada por não me abandonar naquela noite terrível, obrigada por cumprir sua promessa. E para quem tá me escutando agora, para quem tá passando por momentos difíceis, para quem às vezes pensa que não vai conseguir, eu quero dizer: não desiste nunca. Por mais difícil que esteja, por mais impossível que pareça, Nossa Senhora tá vendo seu sofrimento. Ela conhece sua luta e na hora certa, do jeitinho certo, ela vai agir na sua vida também. Pode ter certeza disso. Porque se ela não abandonou uma costureirinha pobre do interior de Minas, uma mãe desesperada sem ter o que dar para os filhos comerem, ela não vai abandonar você também. Nunca. Nossa Senhora Aparecida é mãe de todos nós e mãe nunca abandona seus filhos. Essa é minha história. Essa é minha gratidão eterna. Esse é meu testemunho de fé e de amor. E toda vez que eu conto, toda vez que eu lembro, meu coração se enche de alegria e meus olhos se enchem de lágrima. Lágrima de gratidão por ter uma mãe tão especial lá no céu, cuidando de mim e dos meus filhos todos os dias da nossa vida.